Olá, aqui é o professor Bruno Leal, sou diretor do Leal Concursos e há 23 anos trabalho na preparação de candidatos aos concursos militares, notadamente a ESA. E baseado nessa minha experiência de 23 anos, eu decidi fazer esse vídeo singelo para compartilhar essas experiências que eu tenho e dar dicas daquilo que é essencial para todo e qualquer candidato conseguir aí a sua tão sonhada vaga na ESA. A maioria das dicas serve para qualquer concurso civil ou militar, mas neste vídeo eu vou me ater especificamente à ESA, beleza? Qual é então a primeira dica que eu posso dar a vocês na preparação para a ESA? Primeira dica, leia o edital. Leia o edital. É impressionante como vocês, em geral, não leem o edital do concurso que vocês querem fazer. É impressionante. Você vai fazer um concurso para a ESA e não lê o edital da ESA. Aí você, nos grupos do Facebook, do WhatsApp, Instagram, fazem um monte de perguntas que poderiam facilmente ser respondidas com a mera leitura do edital. Leiam o edital todo e não apenas o que cai ou não na prova, tá bom? Porque às vezes você tem algum impedimento para fazer a prova, para poder seguir na carreira militar, que o edital vai lhe informar. Beleza? Às vezes você tem uma condição física ou algum problema qualquer que impede você sequer de fazer a prova. Então, para você não gastar dinheiro à toa com curso preparatório ou com apostilas, livros e com a inscrição do concurso, leia o edital do ano anterior, para que você tenha uma noção daquilo que você precisa fazer. Tá legal? E quando sair o edital do ano que você for fazer a prova, leia-o novamente. Tá certo? Em geral, os editais não trazem muitas mudanças significativas de um ano para o outro, mas sempre é bom ler o edital e tê-lo em mãos. Salva o edital no seu celular, qualquer coisa, qualquer dúvida, dá um pulinho lá e vê, né, aquilo que você precisa descobrir, tá bom? Então, a primeira dica, leia o edital. Nele há praticamente tudo do que você precisa saber para dirimir suas dúvidas sobre a instituição ESA, sobre o concurso da ESA, o pré-concurso, o concurso em si e o pós-concurso, pós-prova. Tá bom? Vamos à nossa segunda dica. A segunda dica que eu tenho a lhe dar é: saia das redes sociais. Nós não temos ideia do tempo que é desperdiçado, jogado no lixo com as redes sociais diariamente. Eu falo isso para mim também, porque eu as uso também o tempo todo. Tudo bem, eu uso prioritariamente para divulgação do meu trabalho, mas quando a gente às vezes está de bobeira, né, e começa a entrar nas redes sociais da vida, então daqui a pouco você, quando abre os olhos, já perdeu 1 hora, 2, 3, 10 horas nas redes sociais, sem exagero. É verdade, nós passamos muito tempo em rede social. Cada minuto que você tiver perdendo tempo numa rede social é 1 minuto que o seu concorrente não está, que seu concorrente está estudando para tomar a tua vaga. Então, rede social você vai diminuir ao mínimo do mínimo do mínimo. Tá bom? 1 hora que você perde discutindo bobagem no WhatsApp, no Facebook, etc., é 1 hora em que você poderia estar estudando. Show de bola? Beleza? Então essa foi a segunda dica. Fuja das redes sociais. A terceira dica que eu dou é importantíssima, uma das principais. Use os livros sugeridos pela banca no edital. O que acontece? É o que eu mais vejo por aí. Eu estou em vários grupos de Facebook, de WhatsApp, para divulgar meu trabalho, e eu fico vendo gente desesperada querendo apostila em PDF.
para poder estudar qualquer coisa de matemática, de história, de geografia. Deixa eu contar uma coisa para você. Não se passa num concurso como a ESA estudando através de apostila que você baixou num grupo aleatório do WhatsApp. Isso não é se preparar para a ESA. Os livros sugeridos pela banca, eles são importantes porque as questões muito provavelmente serão retiradas desses livros. E se houver algum problema, principalmente em história e geografia, do ponto de vista aí de divergência de gabarito, não adianta o teu professor ou a apostila que você baixou dizer uma coisa, se o livro que a banca sugeriu diz outra. Não adianta você estudar com o melhor professor de geografia do mundo, se o que ele disser for A e o livro que a banca sugeriu disser B. É o B que vai ser cobrado. Ah, mas atualmente é o A, não é mais o B. Beleza, mas se o livro indicado pela banca diz que é o B, então é o B. Tá legal? Enfermagem, quem vai fazer parte de saúde, às vezes eles sugerem um determinado livro, edição 2012. Se você estuda pela edição 2019, 2020, há a possibilidade de você errar a questão. Em 2020 estaria certo, mas em 2012 não. Era outra nomenclatura, era outra diretriz, era outro posicionamento. Então você tem que tomar cuidado com isso. Estude pelo livro sugerido pela banca, inclusive com a edição sugerida pela banca. Isso serve também para a história e geografia principalmente. Tá bom? Em matemática, a banca sugere o Bongiorno, sugere o Dante, sugere a coleção do Gelson e Iese. Aqui no Leal Concursos eu não invento a roda. Se a banca sugere o Bongiorno, o Iese e o Dante, quando eu monto as minhas aulas de matemática, que questões eu resolvo? As do Dante, do Iese e do Bongiorno. Ora, bolas, simples assim. Simples assim. Eu normalmente começo com o Iese e com o Dante, e na revisão, na hora de revisar a matéria, eu costumo terminar a matéria em abril, maio, quando eu termino a matéria e reviso, faço tudo de novo, eu uso o Bongiorno como revisão. E, evidentemente, as questões de concursos anteriores, das bancas militares em geral, obviamente. Então, só aí são 3.000 exercícios, mais ou menos, que eu consigo resolver em sala de aula ao longo aí da preparação para o concurso. Sem inventar a roda. Pega o Bongiorno, pega o Iese, pega o Dante. Na verdade, só o Iese já basta. Só o Iese já basta, já é suficiente. Pega o Iese, resolve, acabou o teu problema. Acabou o teu problema. Beleza? Tranquilo? Então, use os livros sugeridos pela banca. Vamos então agora à nossa próxima dica. A próxima dica é: saia das redes sociais. Ou você ainda não entendeu que precisa fazer isso urgentemente se você quiser ter um rendimento melhor no concurso, na preparação para o concurso? Saia das redes sociais. Quinta dica que eu dou a vocês: não priorize matemática. Em geral, a cada 10 alunos que eu tenho o prazer de preparar, 11 priorizam a matemática. De cada 10 alunos, 11 priorizam a matemática. É impressionante. Vocês priorizam matemática. Se empatarem 2 candidatos, qual é o primeiro critério de desempate? Português. Português. Então, se é para priorizar alguma coisa, na verdade, nada deve ser priorizado, mas se fosse o caso de você priorizar uma coisa, deveria ser o quê? Português. Até porque ainda tem a redação, né, meu querido? Se você não souber português direito, você não vai fazer uma boa redação. Então,
Não priorize matemática em detrimento das demais matérias. Em geral, vocês gastam muito mais tempo estudando matemática do que, por exemplo, história, geografia, português, inglês, etc. Tá? Claro que matemática, eu entendo, eu sou professor de matemática, eu entendo que é o calo da maioria esmagadora dos candidatos. A galera não sabe matemática, tem uma base horrível, péssima. Eu entendo isso e trabalho em cima disso aqui no Leão Concursos o tempo todo. Mas você não pode deixar de estudar também português, história, geografia e inglês. Todas são importantes. Não adianta você gabaritar matemática e tirar um 5, um 6 em história e geografia. Não adianta, o teu 12 vai ser prejudicado, vai para baixo, vai lá para baixo. Não adianta você fazer 12 acertos em matemática e 8 em português. Teria sido muito melhor 12 em português e 8 em matemática do que 8 em português e 12 em matemática. Outra coisa importante, dica número 6. Dica número 6, saia das redes sociais. Você não tem noção como isso vai mudar a tua vida. Saia das redes sociais. Vamos à dica número 7, que também é muito importante. A próxima dica é importantíssima. Eu já perdi a conta de quantos alunos eu perdi para História e Geografia que tiraram 12 pontos em matemática, 11 pontos em matemática, enfim. Eu lembro aqui de um aluno do Leal Concursos, ele chegou até mim em 2019, dizendo que já tinha feito concurso 2 anos anteriores. Nos 2 anos ele tinha gabaritado História e Geografia e ficado em Matemática. Tirado menos de 6 pontos em Matemática. 6 acertos, né? Enfim. E estava desesperado para que eu consertasse a matemática dele, que era o último ano dele, a última tentativa dele. Ele também ia bem em português, gabaritou História e Geografia 2 anos seguidos, mas nos 2 anos ficou em matemática. Eu falei, vamos lá, beleza. E ao longo da preparação, eu falava para ele, olha só, como é que está a História e Geografia? Você não está estudando, né? Você está andando para a História e Geografia. Ele, não, eu já sei tudo, gabaritei 2 anos seguidos, fica tranquilo, está tudo certo, pode ficar tranquilo. Aí eu chegava para o professor de História e perguntava, e aí, como é que ele está? Ó, tá dando mole nos simulados, tá vacilando. Geografia, como é que tá o cara? Também não tá como gostaríamos que estivesse. Tá dando mole, tá rateando, errando coisas bobas, esquecendo conceitos básicos. Por quê? Porque não está estudando. E eu em cima dele, estuda geografia, estuda história. Ele, não, eu vou estudar matemática, eu vou estudar matemática. Tudo bem, estuda matemática, mas não deixe de estudar história e geografia. Enfim, no frigir dos ovos, ele acertou 11 em matemática, errou só uma, e mesmo assim uma questão boba, de falta de atenção. Ele iria acertar todas de matemática, quer dizer, eu consegui consertar o problema dele de matemática. Ele acertou só 5 em História e Geografia e foi eliminado do concurso com 11 acertos em português, 11 acertos em matemática, 5 em História e Geografia e acertou as 4 de inglês. Ele ia ser um dos primeiros colocados do concurso, média bem alta, né? Talvez top 100 do concurso, e acabou sendo eliminado por uma questão de História e Geografia. Ele chorou igual criança, eu fiquei até com pena de dizer para ele, bem feito, eu avisei. Fiquei com pena, não falei, acho que ele merecia ouvir, ele merecia. Apesar de que ele sabia, né? Não precisava falar para ele. Então, a história dele já se repetiu várias e várias vezes ao longo desses 23 anos. Eu já perdi muito aluno para a História e Geografia. Muito, muito aluno. Então, não seja um desses. Não subestime História e Geografia. Estude tanto quanto você estuda matemática e português. Vamos à nossa 8ª dica. 8ª dica que eu dou a vocês: saia das redes sociais.
Vamos então à nossa nona dica. Nossa nona dica é a seguinte: pratique redações, faça redações como se não houvesse amanhã. Como assim? Redação se aprende fazendo. Claro que você ter aulas de redação ajuda. Claro que você assistir no YouTube dicas para fazer uma boa redação ajuda. Claro que isso tudo ajuda. Claro que você, num primeiro momento, só num primeiro momento, decorar um esqueleto para a partir daí você conseguir se desenvolver, tudo isso é muito válido, tudo isso é muito importante. Agora, pratique redação como se não houvesse amanhã. Faça redação, se possível, no mínimo, 3 vezes por semana. Porque a redação é um grande diferencial da ESA. Grande diferencial da ESA. Quem às vezes não foi tão bem nas 40 questões objetivas pode se salvar com uma redação boa ou excelente. E vice-versa, é mais comum a segunda hipótese. Alguém que tenha ido bem no exame objetivo e se ferrar, baixar bastante a média por conta de uma redação ruim ou até mesmo ser eliminado com uma média inferior a 5 em redação. Então, redação você tem que praticar. Sabe uma coisa que eu falo para os meus alunos com relação à redação? Quando você fizer a redação no rascunho, né? Quando você acabar o rascunho e for passar limpo, claro que na prova não vai ser possível isso, mas em casa ou no curso, leia em voz alta o seu rascunho. Leia o que você acabou de escrever. Se você lê em voz alta o que você acabou de escrever no rascunho, você, por conta própria, vai perceber um monte de besteira que você escreveu. Um monte de erros aí de coesão, de estrutura, frases que não se encaixam, que não fazem sentido uma após a outra, períodos que estão desconexos, ideias que estão sendo repetidas a todo instante, argumentos rasos. Você mesmo vai perceber, não precisa nem do professor orientar, você vai perceber, caramba, isso aqui que eu escrevi não faz sentido. Caramba, eu repeti o que eu escrevi 3 linhas acima. Nossa, essa palavra não está bem colocada. Essa citação que eu fiz não encaixou tão bem. Eu decorei o esqueleto, mas o que eu escrevi após o esqueleto não ficou tão bom, não ficou legal. Se você lê em voz alta o que você acabou de escrever no rascunho, você mesmo vai perceber a maioria dos erros que você cometeu e vai tentar consertar antes de passar limpo. Como você está praticando, é super válido fazer isso, tá bom? Então pratique redações, faça redações, porque você só vai aprender a fazer redação fazendo. As primeiras serão caóticas, serão péssimas, mas lá para a 50ª redação que você fizer, você já vai estar mandando melhorzinho. Beleza? É assim que acontece, é assim que tem que ser, tá bom? Então pratique redações como se não houvesse amanhã. Vamos à nossa 10ª dica. A 10ª dica é: saia das redes sociais. Ponto final. 11ª dica. Essa muitos candidatos ainda não perceberam, ainda não se tocaram. Inglês é o fiel da balança. O que decide hoje em dia é o inglês, por incrível que pareça. Por quê? Ano passado, o inglês foi introduzido na ESA. Foram 4 questões apenas. Esse ano, mantiveram as 4. Eu achei isso péssimo. Até mesmo criminoso por parte da ESA. Por quê? Porque 4 questões de inglês têm o mesmo peso que 12 das demais matérias. Por exemplo, se você erra uma questão de matemática,
Vou abrir para você aqui a calculadora. Se você acerta 11 em 12, a tua média é 9,16. Cada questão de matemática vale aproximadamente 0,083. Beleza? Show. Agora, se você erra uma questão de inglês, acertando 3, a tua média é 7,5. 7,5. Se você erra uma questão de inglês, a tua média em inglês é 7,5. Isso quer dizer que uma questãozinha que você erra em inglês vai puxar a tua média geral para baixo. Admitindo que você tenha ido bem nas demais, obviamente. Se você tem, por exemplo, 9,1 em matemática, 9,1 em português, 8 em alguma coisa em história e geografia, você erra 2 questões de inglês, essas 2 questões de inglês vai fazer a média de inglês ser 5. Esse 5 vai puxar o teu 9,1, o teu 8 ponto alguma coisa para baixo. Então, eu digo para você, enquanto eles não mudam isso, enquanto eles não atribuem um peso mais justo para inglês, proporcional às demais matérias, né? Eu digo para vocês, sem medo de errar, você não pode errar nenhuma questão de inglês. Se você for uma menina, você sabe que a média das meninas é mais alta do que a dos rapazes, por haver menos vagas. Se você errar uma questão de inglês, provavelmente você está eliminada do concurso. Provavelmente você está fora. Eu digo isso porque aconteceu no Leal Concurso ano passado. Eu tive uma aluna com média acima de 9 que não foi classificada. Então, inglês virou o fiel da balança. O conteúdo programático de inglês é muito pequeno em comparação a concursos como EPICAR, Colégio Naval, EA. O inglês da EA é muito mais pesado do que o da ESA, por exemplo, né? O da ESA é bem pouquinho. Até o inglês da EAN é mais puxado que o da ESA. Até o da EAN é mais puxado que o da ESA. Mas o da ESA tem esse probleminha. Como são só 4 questões, desequilibra a balança da média de forma brutal. Porque uma questão vale 2,5 pontos. Uma questão, 2,5 pontos. Eu acho isso um absurdo por parte da ESA, mas são as regras, é você dançar conforme a música. Beleza? Vamos à nossa 12ª dica. Saia das redes sociais. Essa é a nossa 12ª dica. Saia das redes sociais. 13ª dica. Na matemática, priorize a base em matemática. Como assim? A matemática do ensino médio, ela nada mais é do que uma continuação natural da matemática do ensino fundamental. No ensino fundamental, você nem aprende matemática propriamente dita, você aprende a fazer conta. Você aprende técnicas de cálculo. Grosso modo. Né? Como assim? O que você quis dizer com isso? O que você aprende no ensino fundamental? Polinômios, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, equação do primeiro grau, sistemas do primeiro grau, equação do segundo, equação biquadrada, equação irracional, sistemas do segundo grau. Você aprende conjuntos numéricos, você aprende potências, raízes, enfim. Via de regra, tudo isso aí que você está aprendendo no ensino fundamental serve para quê? Para fazer conta.
Simples assim. Por exemplo, vou começar a estudar PA e PG. Tá, maravilha. Do que você tem de saber para, em geral, resolver questões de PA? Equação do primeiro grau e equação e sistema do primeiro grau. Equação e sistema do primeiro grau. Em geral, é o que você precisa para matar questões de PA. Equação do primeiro e sistema do primeiro. Claro que há questões que precisam de equações do segundo grau, enfim, mas, grosso modo, equação do primeiro e sistema do primeiro. Você sabe resolver uma equação do primeiro grau rapidamente? Não. Sabe resolver um sistema rapidamente? Também não? Então, para que você vai estudar PA? Você sabe mexer bem com números negativos? Não. Então, para que você vai estudar PA? PG. Do que você tem de saber para ir bem em PG? Frações, potências, radicais. Basicamente isso. Frações, potências e raízes. Você sabe mexer bem com frações e decimais? Não. Me enrolo todo com vírgula, me enrolo todo com fração. Domina potenciação e radiciação? Também não domino. Então, para que você vai estudar PG? Para quê? Você vai perder tempo. E vai ficar com a sensação de que a matéria é difícil, de que você não é capaz, vai desanimar e até desistir. Não mexa em logaritmo se você não souber potência. Quem domina a potenciação acha logaritmo a matéria mais fácil do mundo. Quem não domina acha um caos. Simples assim. Se você não tiver uma base sólida do fundamental, não comece a brincar nas matérias de ensino médio. É por isso que no Leal Concursos, a partir do dia 5 de outubro, eu vou começar o nivelamento de matemática. Por aí, eles chamam de semana zero, nivelamento, uma semana de nivelamento, às vezes duas. O Leal Concurso vai ficar até dezembro no nivelamento, até o final do ano. 3 meses de nivelamento. 3 meses de nivelamento. Para quê? Isso é perda de tempo? Não, isso é ganho de tempo. Para que em janeiro eu comece a matéria de ensino médio e o pessoal vai acabar voando. Por quê? Não vai ter dificuldade de equação do primeiro, não vai ter dificuldade de equação do segundo, não vai ter dificuldade em potências, raízes, produtos notáveis. Eu vou encher o saco do pessoal com produtos notáveis. Fatoração. Vou encher o saco do pessoal com fatoração de polinômios. Vocês precisam dominar essa matéria. Sistemas, tem que dominar. Enfim, isso leva tempo, nem em uma semana que se revisa o ensino fundamental. Eu vou levar 3 meses, se bobear até pouco. Porque os alunos chegam até mim, em geral, extremamente fracos. Então eu tenho que ralar 3 meses para dar uma base mínima que vai permitir o cara acompanhar os conteúdos do ensino médio em matemática numa boa. Ou quase isso. Beleza? Então, dedique um bom tempo ao fortalecimento da base em matemática. Um bom tempo. Cada dia que você dedica ao fortalecimento da base, você está ganhando vários dias lá na frente. Vai por mim, eu sei do que eu estou falando, eu estou nessa há 23 anos. Beleza? 14ª dica. Estamos caminhando para o encerramento, como diria o outro. Saia das redes sociais. 15ª dica. 15ª dica. Confie no seu taco. Confie no seu taco. Tenha uma coisa chamada disciplina. A galera por aí costuma dizer força, foco e fé. Eu, sinceramente, não falo nada disso. Eu falo disciplina,
disciplina e disciplina. Essa é a dica mais importante de todas. Confie no seu taco. Creia que você vai conseguir passar na ESA. E tenha disciplina. Porque a força, às vezes, se esgota. O foco, você está focado lá estudando matemática, fazendo uma redação, estudando história, geografia, português. Aí a porcaria do Zap tem uma notificação da cremosa, da morena, e aí acabou o foco foi para o espaço. A menina está lá estudando, com afinco, geografia, aí o crush manda um oi para ela, acabou o foco foi para o espaço. A fé também vai ser provada ao longo dos meses. Vai ter horas que você vai estar com a motivação lá em cima, tem horas que você vai duvidar até que Deus existe. A tua fé em Deus e em si mesmo, na sua aprovação, ela vai ser provada. Ela vai ser provada. Às vezes, a fé vai cambalear. Isso é super normal. Você é um ser humano. Agora, o que vai sustentar você quando a força se esgotar, quando o foco for para o espaço, quando a fé cambalear, é a disciplina. Você tem que ser um cara disciplinado, tipo oriental, quando pratica artes marciais. Disciplina oriental. Se você determinou que segunda-feira é dia de estudar português, então se chover, se fizer sol, se a cremosa ligar, se você tomar chifre, se você for mandado embora do serviço, se a tua mãe te perturbar, se o cachorro morrer, meu irmão, eu não quero saber. Segunda-feira, se você determinou no seu planejamento pessoal que é dia de português, você vai estudar português segunda-feira. Se terça-feira é o dia da matemática, não importa o que acontecer, você vai estudar matemática na terça-feira. E assim por diante. Você vai seguir o planejamento que você traçou à risca, sem interrupções, sem fraquejar, sem falhas. Disciplina. Qual planejamento eu tenho que seguir? Aquele que for possível de ser realizado. Não adianta você planejar que vai estudar 8 horas por dia se você só tem à disposição 1 hora por dia, porque você trabalha, faz faculdade, faz cursinho, sei lá. Se o que você tem à disposição é 1 hora por dia, estude 1 hora por dia. Se você tem à disposição 8, estuda 8. Mas estuda. Agora, se você tem pouco tempo para estudar, evite ficar onde? Nas redes sociais. Você já tem pouco tempo, a rede social rouba o pouco tempo que você tem, acabou, né? Você não estuda. Beleza? Então, confie no seu taco, você é um vencedor, você é capaz, você consegue, você tem condições de passar. Não é vergonha nenhuma ser reprovado na primeira tentativa, não é vergonha nenhuma. Me arrisco a dizer que a maioria não passa de primeira, quase a totalidade passa na segunda tentativa, ou terceira ou quarta. Então, confie no seu potencial, confie no seu taco e seja um estudante disciplinado. Beleza? O Real Concurso está ao outro lado. Se você for do Rio de Janeiro, faça nossa turma presencial para a ESA. É nossa especialidade. Turma pequena, com no máximo 15 alunos. Faça o nivelamento a partir de 5 de outubro. Vai ser essencial para você. Você vai ver que vai mudar a tua realidade em matemática. Beleza? Se você não for do Rio, faça online, nosso curso online. Beleza? E se você não tiver condições de fazer online ou presencial, o nosso canal tem mais de 1.200 vídeos gratuitos para você. Mais de 1.200 vídeos gratuitos. Eu coloco vídeo novo praticamente todo dia. Praticamente todo dia tem vídeos novos lá.
E em breve, vídeos também de história, geografia, física, tá? Para EAR, também química, para EAN, para o Colégio Naval, tá legal? Então espero que esse vídeo tenha sido útil. Desculpe alguma coisa, se você não concorda com algo, fique à vontade para comentar. Aqui nós não temos problema nenhum em rever posições, caso você nos convença de que estamos errados, sem problema nenhum. Tá? O Leal Concurso está com as portas abertas para você. Venha nos conhecer sem compromisso, se você é do Rio. Faça uma semana inteiramente gratuita, sem compromisso, para que você possa perceber que o nosso trabalho é incomparável. Obrigado, fique com Deus. Leal Concursos, incomparável.